pode abrir novamente. Então, sejam muito bem-vindos à nossa live. E, primeiramente, me apresentando, eu me chamo Luiz Melo, sou consultor da área de gestão de processos, tenho uma graduação em engenharia de produção e um MBA na área de logística e supply chain. Já atuo há 9 anos como consultor, há 6 anos tenho minha própria consultoria, né, que é singular. Já atendi mais de 40 empresas do segmento de distribuição, supermercado, atacadista, material de construção e indústria. E o nosso grande diferencial na Singular é porque a gente entende a área de processos de gestão da empresa. E desses 40 clientes, mais de 40 clientes que a gente já atendeu, a maioria do cliente que utilizava o Intor. Então, a gente veio também, ao longo desses anos, tendo uma grande experiência no sistema. Então, hoje a gente consegue conciliar, né, o que é um processo realmente eficiente dentro do negócio e entender também o que tem que ser feito dentro do sistema. Isso permite que a gente consiga desenvolver processos e entregar resultados muito rápidos dentro do nosso cliente. E o que eu vim compartilhar aqui com vocês é um pouco do que a gente aprendeu ao longo desses anos, trabalhando com consultoria. E como eu comentei aqui no início, né, eu sou gerente de produção, então uma das áreas de produção é a logística. Fui analista de logística, então tenho um pouco de inventário, já fiz muito inventário, gosto de fazer, tem um pouco disso na minha história. Ao longo desse treinamento, vocês vão perceber que eu vou focar muito em processo, muito em o que é legal fazer, o que não é legal fazer. Eu acredito que o sistema é uma ferramenta que a gente usa para facilitar nosso dia a dia, né? Mas do inventário, 90% dele está fora do sistema. 90% do que diz que o inventário foi bom ou não está fora do sistema. Então, eu vou focar muito mais nisso do que exatamente dentro do entorno. Essa live não tem nenhum vínculo, tá? Também é importante deixar claro isso. Não tem nenhum vínculo com a TOTUS, então não sou funcionário da TOTUS, não presto serviço para a TOTUS, sou de uma empresa independente que tem muitos clientes que utilizam o Intor, tanto aqui no Pará quanto também fora. Então, indo já para o nosso assunto, né? Esse aqui vai ser o nosso conteúdo. Primeiro vamos falar de inventário, diferença do inventário geral para o inventário rotativo, como é que a gente faz inventário, o que a gente precisa fazer antes para que o inventário dê certo. Quem é da parte de varejo ou material de construção costuma também ter muita essa dúvida, Luiz, eu consigo fazer inventário com a loja aberta? Dá certo, não dá? Quais são as cuidados que eu tenho que ter? Estou fazendo inventário, como podemos gerenciar ele? Quais são os indicadores para saber se o inventário também foi bom ou não, saber como é que está meu estoque? E, por último, uma pesquisa de satisfação. Então, toda live eu costumo compartilhar essa pesquisa para me entender, né? Se aquela live que eu fiz, quem participou gostou, não gostou, o que foi legal na live, o que poderia ter sido melhor. E assim eu consigo melhorar as próximas lives, entregar um conteúdo para vocês cada vez mais condizente com a realidade de vocês. E quem participar da pesquisa de satisfação no final, também vai receber no e-mail todo essa apresentação que eu estou fazendo aqui. Então, quem quiser ter acesso ao material, é só ficar até o final. Então, primeiramente também, eu vou falar aqui, quando falar de sistema, eu vou focar bastante no 1147, que é a rotina de inventário do Intor normal, vamos dizer assim, né, do padrão distribuidor e varejista. Luiz, mas eu sou WMS. Muitos dos conceitos que eu vou falar, a gente também pode aplicar WMS, mas não vai ser o foco da minha live. Então, se tiver alguém aqui participando que usa WMS, então é importante também já deixar isso claro aqui no início. Então, primeiramente, né, no primeiro tópico, o que é inventário, qual é a diferença do inventário geral para o inventário rotativo e quais são as vantagens de cada um. Então, inventário, acredito que todo mundo, por linha geral, já sabe o que é, né? Eu ir lá e conferir meu estoque físico, e fazer a comparação desse estoque físico com o meu estoque do sistema, identificar possíveis divergências. E o inventário, ele é uma medida corretiva, uma medida de controle. Luiz, o que é uma medida corretiva? Normalmente, a gente diz que tem dois tipos de ações que a gente faz na empresa. As corretivas, que eu estou com algum problema, vou lá e é para corrigir, e as preventivas, que é para evitar aquele problema. Um exemplo clássico é o carro, né? Se eu fizer a revisão do meu carro, de acordo com o que está indicado lá pelo fabricante, 10 mil quilômetros, meu carro não vai dar problema, que os problemas mais básicos, de óleo, motor e tudo mais. Pelo menos a chance de dar, ela é baixa. Agora, se eu não fizer a minha manutenção do carro, não fizer essa medida preventiva para não evitar o problema, em algum momento eu vou ficar parado na rua, vai dar alguma pane e eu vou ter que ir no mecânico, provavelmente vou gastar bem mais com isso, vou ter uma série de dor de cabeça. Então, é uma medida corretiva.
Eu já tenho problema, eu só vou lá e corrijo ele. O inventário, ele é isso, né? Eu tive um monte de problemas no meu processo que levou a eu ter uma diferença do meu estoque físico para o meu estoque do sistema. E eu preciso fazer inventário para corrigir isso. E a gente diz o seguinte, o meu cliente, ele não está se importando se o meu estoque está errado ou não, né? E ele não paga a mais. Então, pensando como dono, meu cliente ele não paga a mais se o meu estoque estiver certo, se o meu estoque estiver errado. Então, eu tenho que, o mínimo possível, trabalhar processos para que os inventários eles sejam feitos na menor quantidade, né? Porque uma empresa que faz inventário sempre está dando errado, opa, eu estou jogando dinheiro fora, tem alguma coisa aqui que eu tenho que fazer. Então, as empresas que já têm a rotina de fazer inventário, elas começam a trabalhar melhor seus processos e ao longo do tempo vão fazer inventário com cada vez menos frequência, só realmente para estar acompanhando. Então, pense sempre nisso. No mundo perfeito, eu não deveria fazer inventário, meu estoque deveria bater. Se não está batendo, eu tenho que descobrir o porquê. E o inventário ele pode ser geral ou rotativo, né? E os principais motivos para mim fazer inventário, eu sempre digo que estoque é dinheiro, né? Então, se hoje faltar R$ 1 na conta bancária, se vocês abrirem o aplicativo lá do Nubank, a maioria do pessoal tem Nubank hoje, abrir o aplicativo do Nubank, já faltando R$ 1 lá no extrato, primeira coisa que você faz é mandar uma mensagem lá para o chat do Nubank e dizer assim, ó, faltou R$ 1 aqui, ó, vocês estão me roubando R$ 1. Todo mundo faz isso. Agora, quando a gente está dentro do nosso negócio, né, quando a gente está ali do nosso estoque, se falta uma diferença de R$ 1 do estoque, a gente não tem, muitas vezes, esse mesmo cuidado, essa mesma percepção de que R$ 1 está faltando, então tem alguma coisa errada. Então, estoque é dinheiro. A maioria das empresas tem mais dinheiro no estoque do que na conta bancária, então a gente tem que saber cuidar e prezar muito bem por isso. Então, fazer inventário ajuda nesse controle. Segundo, melhora a experiência do cliente, né? Principalmente quem é distribuidor, quem é material de construção. Normalmente eu tenho uma venda para o cliente sem o cliente estar dentro da minha operação, está dentro da minha loja, né? Então, o distribuidor é muito comum eu estar fazendo uma venda, o representante comercial está fazendo uma venda aqui para o cliente, e ele está olhando o estoque que está no aplicativo dele de vendas. E se não tem aquele produto, o cliente está contando que tem, o vendedor está contando que tem. Chega lá no depósito, chega lá no armazém, não tem, o cliente vai ficar sem aquela mercadoria, né? Então, às vezes, o vendedor ele deixa de vender outra mercadoria para o cliente, porque o cliente diz assim, ó, só vou comprar até R$ 1.000 no meu pedido, aí ele deixa de vender outra mercadoria para vender aquela que ele acredita que tem no armazém, e quando chega no pedido, o pedido acaba sendo cortado porque não tem. Então, a experiência do cliente é muito ruim. E eu converso muito com o vendedor, ele diz, Luiz, chega uma hora que o cliente diz assim, ó, vou comprar menos de ti, vou comprar mais aqui do concorrente, porque eu peço R$ 100 para ti, tu me entrega 90, eu não tenho tanta confiança. E por último, ter informações mais corretas no sistema, que vai ajudar no setor de compras, no setor de vendas, a realmente ter o melhor trabalho. Gente, eu normalmente falo um pouco rápido, então se em algum momento eu falar um pouco mais ágil, ficar alguma dúvida, sinta-se à vontade, pode levantar a mão, pode abrir o microfone, pode mandar mensagem aqui no chat, o chat fica aqui no canto inferior direito do Meet. E esse treinamento é participativo, então sinta-se à vontade. Não tem pergunta errada, não tem pergunta que vai passar vergonha. Aqui é para a gente aprender junto. Então, a gente diz que tem dois tipos de inventário. O geral, o que é o geral? Quando eu confiro todo o meu estoque. E eu tenho inventário rotativo, ou cíclico também, que você vai encontrar alguns livros, alguns materiais na internet também chamam de cíclico, que é quando eu confiro só uma parte do meu estoque. Basicamente, qual que é a diferença deles? E a vantagem e a desvantagem. Normalmente, quando a empresa está muito tempo sem fazer inventário, ela vai fazer geral, porque ela já confere todos os produtos e já deixa todos eles com a contagem correta, né? Tem muita empresa que faz inventário geral só uma vez no ano, algumas outras fazem 2 vezes. O inventário geral ele exige que eu pare toda a minha operação, eu paro de receber mercadoria, para de fazer entrega, venda e tudo mais. Muitas empresas não conseguem fazer inventário geral só para a equipe da logística, então acabam escalando também para fazer inventário pessoas de outros setores, e essas pessoas de outros setores não têm a mesma experiência que a equipe logística, né? Então isso faz com que a contagem seja um pouco mais devagar, muitas vezes até errada, né? Então ela não vai conhecer produto tão bem quanto a equipe de logística. E aí também
Você disse, Luiz, eu não quero para a operação, qual a minha outra opção para fazer inventário geral? É fazer final de semana ou fazer em horários de madrugada e tudo mais. Mas isso tudo vai gerar cansaço para a equipe já trabalhou a semana toda, vai ter que trabalhar mais no final de semana, e também vai gerar hora extra, né? Então, inventário geral, ele tem todas as características. A vantagem dele é que eu confiro tudo, já deixo tudo correto, e a desvantagem é essa, né? Tem que usar gente que não é da logística, é cansativo, ou tem que parar minha operação e fazer durante a semana, então ele tem essas desvantagens. E eu acho que a principal desvantagem dele é a questão do tempo, que a maioria das empresas acostuma fazer inventário geral uma vez no ano, e elas também se organizam o seu armazém uma vez no ano que é para fazer inventário. E uma vez no ano, é muito difícil entender entre um inventário e o outro os produtos que deram divergências, qual foram os problemas que ocasionaram. Então, se eu conferir lá o arroz, e faltaram 500 quilos de arroz, eu vou ter que olhar minha movimentação de entrada e saída de um ano. Praticamente impossível descobrir o que foi que deu errado. Então, inventário geral é algo que dá para fazer, mas eu, pelo menos como consultor, não recomendo. Se a empresa tiver muito tempo sem fazer inventário, eu acho que dá para ela fazer para corrigir o estoque. Mas o ideal é que ela vá para o inventário rotativo. O inventário rotativo é o inventário que a gente faz periodicamente, e como a gente faz periodicamente, o intervalo entre uma contagem e outra, ele é menor. E isso ajuda a gente a descobrir os problemas da minha operação de maneira muito mais rápida. O inventário rotativo, ele é realizado, na maioria das vezes, diariamente, né, de acordo com uma programação da empresa. Eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouquinho como é que faz essa programação. Ele normalmente é realizado fora do meu horário de operação, né, então à noite ou de madrugada. Eu tenho uma equipe própria especializada em fazer inventário. Então, por eu ter uma equipe própria especializada em fazer inventário, a produtividade dessa equipe ela é muito maior do que qualquer outra pessoa dentro da empresa conferindo. Ela confere mais rápido e confere de maneira mais assertiva, né? Ela dificilmente dá erro na contagem dela. E como eu estou conferindo aquele produto com bastante regularidade, então, entre uma contagem e outra, se deu alguma divergência, entre inventário e outro, se deu alguma divergência, eu tenho um tempo menor ali para me analisar a entrada e saída do produto e identificar uma possível falha. E eu acabo também criando, dentro da minha logística, a cultura de eu estar com o armazém sempre organizado. Eu estou sempre conferindo os produtos que tem lá dentro. Isso aqui também ajuda muito. Um exemplo prático para vocês. Tive um cliente que ele faz inventários cíclicos, né? E aí, fazendo inventário de um produto vende muito, que é o açúcar, identificou uma falta grande. E aí ele puxou do o último inventário tinha sido feito há 30 dias, estava correto, tudo certo, puxou todas as entradas, todas as saídas, todas as devoluções desse açúcar. Aí identificou que uma devolução desse açúcar havia sido feita no sistema, mas não havia chegado à mercadoria. Por algum motivo, adiantaram a devolução no sistema para gerar crédito do cliente, finalizar o processo financeiro, mas a mercadoria não chegou. Então, ele estava dando uma diferença grande no estoque. Só foi possível identificar essa situação porque o período ali entre o intervalo e o outro do inventário desse açúcar tinha sido 30 dias. Se tivesse sido um período de 6 meses ou de um ano, como a maioria das empresas fazem, né, seria muito mais difícil identificar o problema. Então, eu acho que a grande vantagem do inventário rotativo é essa, você ter prazos pequenos entre um inventário e outro, o que ajuda você a identificar os problemas e ajuda você a identificar quais são os processos que precisam ser melhorados. Como comentei antes, inventário é medida corretiva. Se eu não trabalhar os processos, eu sempre vou ficar tendo problema dentro do meu estoque. Tá aqui tranquilo, gente? Perfeito. Tranquilo. Legal, legal. Podem comentando também aqui pelo chat, dizendo tranquilo, tá legal. Eu já faço. Você pode comenta aqui no chat se você já faz inventário rotativo ou não, se vocês trabalham em geral. Enquanto vocês vão comentando aqui no chat, eu vou explicar como é que a gente organiza inventário rotativo, né? Como eu vou conferir várias vezes ao longo do ano, a gente costuma priorizar os produtos que eu mais vendo e os produtos também que eu tenho mais risco de ter roubo. Então, essa aqui é um exemplo, não quer dizer que exatamente vocês têm que seguir essa frequência. Isso aqui vai depender da disponibilidade de recursos que vocês tenham, da equipe que vocês tenham.
Então, normalmente, a curva A e produtos de alto risco de eu ser roubado, de eu ter furto, eu conferi eles mensalmente. Né? Então, como citei esse exemplo para vocês do meu cliente, que ele conferia o açúcar mensalmente. Por que ele conferia o açúcar mensalmente? Porque era um produto de alto giro. Né? Então, todo produto que é alto giro, que vende muito, eu tenho muita movimentação de entrada, saída, varia. Então, a chance de eu ter algum erro nele é muito grande. E produtos de furto, de risco de furto também. A curva B eu já confiro trimestralmente, né? E a curva C eu posso conferir ela anual, que são produtos que representam um pouco do meu faturamento. Se eu tiver algum estoque errado dele, normalmente não vou ter tanto impacto assim na minha operação de venda, de compra, eu posso deixar para conferir ele anualmente. Luiz, eu tenho recurso, eu tenho equipe. Eu posso conferir mais vezes? Pode. Tem empresa que confere a curva A toda semana, a curva B e a curva C uma vez no mês. Então, isso depende da quantidade de pessoas que vocês têm disponível para estar fazendo esse trabalho. Essa programação é sempre legal que ela seja alinhada entre equipes de logística, vendas e compras, né? E se eu estou pensando ali no distribuidor, ele vai precisar fazer inventário ali de algum departamento, é legal que ele avise a equipe de vendas que aquele produto vai ser conferido. E aqui trazendo um case também para vocês. Tenho um cliente que era uma rede de supermercados. Esse é um trabalho que já foi feito há uns 4 anos. E era uma rede de supermercados, eram 3 lojas, e ele tinha uma grande diferença entre o estoque físico e o estoque do sistema. Né? Varejo é um dos setores que mais sofre com essa questão de diferença de estoque. Aí é o que a gente fez? A gente criou uma equipe de inventário dentro dessa empresa. Então, eram 6 pessoas que faziam parte dessa equipe, e elas tinham um horário diferenciado. Então, a loja desse supermercado elas ficava aberta até 8 da noite, e aí quando era 8h30, que já tinha finalizado a operação, né, os clientes já tinham ido embora, os caras já tinham finalizado, entrava a equipe de inventário, e ela ia até 3, 4 horas da madrugada, só fazendo contagem. Então, eles tinham uma programação do que eles tinham que conferir ao longo daquela madrugada, e aí a gente passava ali a madrugada conferindo itens para estar ajustando o estoque. Tudo isso que eles conferiam, depois era passado por uma outra pessoa que já trabalhava no período normal, né, no supermercado, e ela fazia uma história sobre tudo aquilo que foi conferido, para identificar onde que estava o problema do processo, onde que eu tinha errado. E aí a gente pegou a avaria que não estava sendo tratada, a gente pegou mercadoria sendo entregue de maneira errada, a gente pegou produto que quando o caixa ia passar, ele passava, vou dar um exemplo para vocês que a gente pegou lá. Tinha um vinho que ele era muito parecido. Então, quando muitas vezes, e era o mesmo preço. Então, quando chegava no caixa, às vezes o caixa ele não entendia que cada vinho é um estoque. Como era o mesmo preço, às vezes ele passava 3 unidades do vinho de um tipo só, mas o cliente estava levando um de cada tipo. Como era o mesmo preço, o caixa acreditava que ele não estava trazendo nenhum prejuízo para a empresa, ou na realidade estava deixando o estoque dele errado. Então, todos esses problemas de operação, problema do processo, a gente identificou a partir desses inventários rotativos. Uma outra situação também que a gente pegou nesse processo foi no açougue. A agência que a gente fazia, a gente percebia que o açougue ele era mensal, né? Um produto que a gente considerava de alto risco para a gente fazer mensal. Toda vez que a gente fazia do açougue, a gente percebeu que o estoque do filé, ele faltava, o estoque de uma outra carne mais baratinha acabava sobrando. E a gente foi entender por que estava acontecendo isso, né? E aí até que a gente descobriu que tinha um açougueiro, que ele tinha um esquema, então sempre na loja aí um amigo dele, e é um parente dele, e ele pegava aquela carne mais barata, ou pegava o filé, mas colocava a etiqueta da balança como da carne mais barata, né? E é por isso que sempre quando a gente ia fazer inventário dava essa diferença. Então, o inventário rotativo é muito mais fácil você entender e pegar essas situações aí do seu processo e ir corrigindo e ter um estoque cada vez com uma capacidade melhor. Luiz, mas eu tenho um custo, eu vou ter que montar uma equipe, são 6 pessoas e tudo mais. Nesse caso, esse cliente eram 6 pessoas, mas eram 3 lojas, um cliente que já tinha um grupo todo, mais de 600 funcionários, então, proporcionalmente, era uma equipe pequena para o tamanho da empresa, né? Então, aí você entender para
para a sua empresa, para o seu tamanho, qual pode ser o tamanho da sua equipe. Pode ser uma pessoa, pode ser 2 pessoas. Eu acho que isso varia de realidade para realidade. E quanto ao custo da equipe, né, a gente sempre entende que o meu custo de ter um estoque errado, de perder venda, de comprar errado, de ter ruptura, normalmente ele é muito maior do que o custo de eu ter uma equipe. E se eu não fizer inventário rotativo, eu tenho que fazer inventário geral. E inventário geral, eu vou ter que pagar hora extra, vou ter que pagar alimentação, vou ter que pagar transporte. Então, de qualquer forma, eu vou ter esse custo. É melhor diluir esse custo como equipe, eu diluo ele ao longo dos meses, do que eu ter esse custo de uma vez só, uma vez no ano, 2 vezes no ano. O que a gente precisa fazer antes do inventário, para que esse inventário ele seja realmente bom, dê certo? Então, principalmente para quem costuma fazer inventário geral, definir com pelo menos um mês de antecedência qual que vai ser a data do inventário, avisar quem a equipe participante desse inventário, qual é a data para evitar falta, evitar situações desse sentido. Definir o modelo da contagem e a tecnologia que vai ser usada. E que eu digo como definir modelos de contagem, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Tem empresas que fazem uma contagem e comparam com o estoque. Tem empresas que fazem 2 contagens, tira a divergência, depois compara com o estoque. Tem empresas que já fazem uma contagem, se bateu, já não continua conferindo. Então, isso varia de empresa para empresa. O que eu recomendo? Eu sempre recomendo as 2 contagens, tira a divergência, depois compara com o estoque. Dá um pouco mais de trabalho, mas normalmente garante inventários com uma curiosidade bem melhor, né? Muito mais bem feitos. E aí, mais contagem significa mais tempo para fazer inventário e mais pessoas. Então, definir isso aqui antecipadamente, como vai ser inventário também, ajuda a definir quais são as quantidades de pessoas que eu precisar utilizar. E a tecnologia, se eu for fazer no papel, se eu vou fazer no coletor, como é que eu vou trabalhar isso? Luiz, eu não tenho sistema de radiofrequência do sistema, não tenho WMS. Hoje existem já diversas empresas que alugam um coletor e tem empresas também que você só aluga o sistema. Tem os terceiros ou os parceiros, não são exatamente parceiros, mas que desenvolvem aplicações integradas com o Intel. Você pode só alugar ali durante o tempo a rotina para fazer seu inventário. Então, como comentei, né, ideação das cotagens, da divergência, de frequência, e uma dica para definir a quantidade de pessoas, normalmente no inventário, a média fica em 30 itens por colaborador. Então, se é mini empresa por hora. Então, em média, cada colaborador confere 30 produtos por hora. E essa média eu tiro muito por material de construção e varejo. Então, se a minha empresa aqui tem 3.000 SKUs, eu posso pegar 3.000 e dividir por 30 para tentar entender quantas horas eu vou precisar conferir, depois dividir por quantas pessoas eu tenho para tentar entender quantas pessoas eu vou precisar. Isso aqui é o modelo que eu comentei para vocês que eu mais gosto na hora de fazer inventário. Então, aqui no exemplo, eu tenho o SKU A, opa, então tenho aqui o produto A, eu tenho o B, que era para ser o C, então desculpem ler. O A, eu fiz a primeira contagem, fiz a segunda contagem e deu uma diferença de -7. Então ele não está ok. O B, eu fiz a primeira contagem, deu 5, fiz a segunda contagem, deu 10, e deu uma divergência de +5. Né? Ou seja, tem 5 a mais do que eu tenho no estoque. Ele não está ok. O C, eu conferi 7 na primeira contagem, conferi 7 na segunda contagem, ele está ok. Então eu preciso realizar uma terceira contagem dele. É sempre interessante que a pessoa que confira a primeira contagem seja diferente da pessoa que confira a segunda contagem. Isso aqui realmente vai me pegar falhas, erros na contagem. Luiz, erros em que sentido? Muitas das vezes dentro do armazém, dentro de um pallet, eu tenho uma amarração que está errada das caixas. E aí um cara que é mais experiente percebe que a amarração está errada, ele vai lá, desfaz a amarração do pallet e refaz para conferir corretamente. Um cara que é menos experiente não percebe isso. No varejo, eu tenho muitos produtos que ficam em gancheira, que ficam em prateleira.
Às vezes, alguns conferentes mais experientes percebem que o produto que está atrás é diferente do que está na frente. Deve tirar tudo da gancheira e confere com calma. Uma outra pessoa mais experiente acaba passando por desapercebido. Então, é sempre bem interessante ter duas pessoas conferindo para estar pegando esse tipo de falha da própria contagem. Né? Conferir a primeira vez, conferir a segunda vez, o que deu divergência, eu passo a ter uma terceira contagem. Fiz a minha terceira contagem. A terceira contagem bateu com a primeira ou bateu com a segunda, ela está correta. Luiz, a terceira contagem não bateu nem com a primeira, nem com a segunda. Aí vocês podem fazer uma quarta contagem, uma quinta contagem, uma sexta contagem. No Mintor, só vai até 3 contagens. Então, se vocês forem fazer acima de 3, normalmente já tem que fazer realmente no papel. Né? Porque lá no coletor ele só aceita 3 contagens. E aí, normalmente, eu já faço no papel, porque eu acredito que a gente tem que chegar no valor correto lá da contagem. Mas é bem difícil, tá, gente? Depois de 3 contagens, dá ter uma quarta contagem, dá ter uma diferença. E, normalmente, quando tem quarta contagem também, eu já pego o cara mais experiente que eu tenho na equipe e já peço para ele ir lá refazer, porque eu sei que é um produto que pode estar misturado, alguma coisa nesse sentido. Fiz a minha terceira contagem, cheguei no meu final, aí eu vou comparar com o meu estoque. O produto a terceira contagem, bateu com o meu estoque, divergência zero. Tá ok. Produto B, a terceira contagem não bateu com o meu estoque. Vou ter que ver divergência. O produto C, que tinha batido as contagens, não bateu com o meu estoque. Então também vou ter que fazer a diferença dele. E aí daqui o produto A vai ser feito de divergência e o produto B e C eu vou ter que fazer uma quarta contagem para comparar com o estoque. Né? E aqui novamente tem que fazer já no papel. Então, esse aqui é um modelo que costuma dar um pouco mais de trabalho. É um modelo bem parecido com o que a gente tem no WMS do Intel. Só que o WMS isso aqui é tudo automatizado, o próprio WMS vai gerenciando isso. E eu costumo fazer dessa maneira dos meus clientes, porque foi o modo que eu encontrei para a gente conseguir realmente ter uma maior segurança na nossa contagem e naquilo que a gente vai estar apresentando ali para a diretoria da empresa como sendo realmente o estoque correto. Tá bom? Quem quiser dar print dessa tela pode dar, com vontade, bater foto. Quem também preencher a pesquisa lá no final, eu vou estar mandando esse material, então vai poder ter acesso a tudo isso. Algo também que eu sempre friso com a equipe de conferente no inventário é que conferir certo é melhor do que conferir tudo. Então, evitem a pressa, né? Então, se vocês estiverem ainda fazendo inventário nas primeiras vezes, pode ser interessante não fazer inventário de toda a loja. Fazer inventário só de 70%, 80%, porque se não der para terminar tudo, se você vê inventário talento, não pegaram toda a loja. Então, conferir certo é mais importante que conferir tudo. Então, continuando aqui, né, a organização da loja do armazém, isso aqui é básico, né? Sempre, quanto mais organizada for o armazém, melhor vai ser a minha contagem. E essa organização aqui, eu digo que é 50% a gente tem inventário bem feito, é ter um armazém organizado, ter uma loja organizada. Produto que não tem, quem utiliza radiofrequência, a gente normalmente confere pelo código de barra. Né? Quem faz no papel, eu oriento a usar o layout 1247, que tem o código de barra também no papel. Porque muitas vezes, se a gente se guiar pelo nome do produto, a gente pode conferir o produto errado. Quando a gente se guia pelo código de barra, a nossa chance de conferir certo é muito maior. Luiz, eu acredito que meus códigos de barra estão errados no sistema. Então, coloca alguém para fazer uma revisão antes de você fazer o inventário, principalmente se for geral. Se for inventário rotativo, normalmente um produto ou outro dá problema, mas você consegue realizar outras contagens e pular ele. Se for geral, não. Você vai ter que conferir tudo. Né? Então, é legal ter alguém antes revisando os códigos de barra para que você tenha menos problemas durante o inventário. Produto que não tem código de barra, é legal gerar alguma etiqueta e fixar nele. Então, vou dar um exemplo do material de construção. A gente tem louça, a gente tem piso, que não tem código de barra. A gente costuma gerar uma etiqueta, ou na própria 2012, ou num relatório personalizado no 800, ou uma etiqueta de preço, pode ser, e pregar no produto, para na hora da conferência ele estar identificado. Né? Eu tenho que tratar todas as movimentações de estoque do sistema antes de fazer meu inventário, então
Se eu tiver entrada de mercadoria, devolução de fornecedor, bônus, devolução de cliente, avaria, tudo isso aqui tem que ser tratado antes de fazer inventário. Então, fazer inventário geral, ele está tudo resolvido. Se eu for fazer inventário rotativo, eu preocupar com aqueles produtos que eu vou conferir e tratar essas situações em relação a eles. Se agregar os pedidos de venda que foram já faturados, então, muitas vezes no distribuidor, eu tenho notas que são faturadas, mas por algum motivo elas não foram ainda para entrega, então é legal ter uma área dentro do armazém que separe essas notas. Se for material de construção, mesma coisa, uma nota que eu faturei, mas eu não entreguei para o meu cliente, separar essas notas ali numa área para que ela não participe do inventário, né? Se eu vou estar conferindo uma mercadoria que já saiu do meu estoque, e pedidos separados que ainda não foram conferidos, foram faturados. Então, tem alguns pedidos que eu já separei para me entregar, mas eu ainda não faturei eles. Então, essa mercadoria eu tenho que separar num outro lugar, porque se eu for conferir um produto que está ali dentro, eu tenho que também colocar ele no estoque. Então, vocês percebem aqui, pelo que eu estou falando, que eu preciso ter uma organização da minha logística muito boa, para que durante meu inventário, durante a minha contagem, realmente evite os menores erros. E aqui, a pergunta que o pessoal sempre me faz. Luiz, eu quero fazer inventário rotativo, mas eu sou varejo, né? Consigo fazer, eu sou varejo, eu sou material de construção. Eu consigo fazer isso com a loja aberta? Então, quando a gente fala de distribuidor, quando a gente fala de indústria, é um pouco mais simples você fazer inventário com a operação tocando. Normalmente, o que o distribuidor ou que a indústria faz? Eu preciso conferir determinei que essa semana aqui eu vou conferir determinado fornecedor, né? Então, pego um grupo de produtos daquele fornecedor na segunda-feira, por exemplo, e bloqueio ele para venda. E faço inventário, né? Os pedidos que tiverem aquele produto, bloqueio e tudo mais. Isso é bem tranquilo, porque o vendedor pode vender o resto dos produtos, pode até vender pedidos desse produto, né? Eu posso parametrizar para esse pedido chegar como pendente. E quando finalizar o inventário, eu desbloqueio aqueles pedidos e beleza, a vida aqui segue. Então, o distribuidor na indústria, com algumas organizações, eu consigo fazer inventários cíclicos com a minha operação rodando. Já no varejo, no material de construção ou no supermercado, principalmente, isso já é mais difícil. Porque eu tenho um cliente dentro da loja. Então, por exemplo, no supermercado, como é que eu vou conferir um arroz, que é um dos itens mais vendidos? Eu posso estar conferindo, no momento que eu vir a costa para conferir o arroz em outro lugar da loja, o cliente já foi lá, pegou e passou no caixa. E já movimentou meu estoque. É bem mais complicado. O que eu recomendo? Para varejo, não rola, não funciona. Então, supermercado é muito difícil fazer inventário de operação aberta, vendendo. As chances de dar erro é muito grande. Então, é praticamente perda de tempo. Então, supermercado indicado é que realmente você tenha uma equipe que faz inventário de madrugada. Você vai pagar um pouquinho mais caro, que vai ter sinal noturno e tudo mais, tem que ter cuidado com a operação, mas é como dá certo, né? Ou faz ali um pouquinho todo dia, depois que fecha, até de 8 horas até 10 horas da noite, até 11 horas. Mas com operação aberta, a chance de dar problema é muito grande. Se você for material de construção, já é mais tranquilo fazer, não é tão tranquilo quanto o distribuidor, mas dá para fazer com a loja aberta. Por quê? Porque o material de construção, o produto que gira muito, ele tem 5, 6, 7 vendas no dia. Então, o valor agregado do produto é maior, o ticket médio é maior. O produto que vende muito, ele não gira tanto quanto um produto que vende muito do supermercado, né? Então, o material de construção já é mais fácil fazer o inventário com a minha loja aberta, já permite fazer isso, é bem mais tranquilo. Eu tenho que tomar alguns cuidados também, mas é mais tranquilo. Quais os cuidados que eu tenho que ter? É basicamente o mesmo cuidado que eu tenho que ter no inventário geral. Então, verificar se naquele produto que eu estou conferindo não tem uma nota sendo recebida lá na minha expedição, desculpa, na minha entrada de mercadoria, verificar se eu não tenho pedidos em separação ou estoque reservando aquele produto, verificar se aquele produto não tem na avaria. Isso aqui é um erro que eu pego muito quando o pessoal faz inventário, eles esquecem de conferir a avaria. E a avaria está dentro do meu estoque. Né? Se eu conferir só o que tem de bom, não conferir a avaria, quando precisar devolver aquela avaria para o fornecedor, negociar, ela vai estar fora do meu estoque. Então, muito cuidado com isso.
E, se for fazer com a loja aberta, é o ideal montar pequenos inventários. Inventários com no máximo 10, 15 SKUs. SKUs é produto, né? É item, porque aí é mais fácil você conferir. E aqui tem o detalhe da rotina 47. Se você monta uma questão de segurança, então, se você montou um inventário e tinha um estoque, e na hora que você for atualizar, o estoque já está diferente, ou seja, eu tive uma entrada de mercadoria ou tive uma venda, a 47 ela trava. Não deixa você atualizar aquele inventário. É justamente uma segurança para você não fazer nada de errado aí na movimentação. Né? E isso, então, por isso que eu falo, que inventário com loja aberta, ele dá para fazer, mas você tem que tomar alguns cuidados. Em termos de produtividade, não é o melhor inventário. Né? Se você comparar inventário de loja com a loja aberta, o inventário que é feito de madrugada, por exemplo, com uma operação que não está rodando, o inventário de madrugada, ele consegue conferir muito mais itens que o inventário com a loja aberta. Mas tem empresas que não tem como fazer de madrugada, ou por uma série de situações, às vezes o diretor da empresa não quer rodar de madrugada, ou uma empresa que tem uma localização um pouco mais ruim, então por questão de segurança não dá para trabalhar de madrugada, a gente tem que fazer com a loja aberta. Então, resumindo, distribuidor e indústria é bem tranquilo fazer a cooperação rodando. Material de construção, dá para fazer, mas tem que tomar alguns cuidados. Supermercado não funciona. A chance de dar erro é muito grande. Tranquilo até aqui, gente? Gente, vocês estão muito caladinhos, estão muito. Vão comentando aí, pode abrir o microfone, podem mandar mensagem. Quero ouvir também vocês. E aí tem algo que eu faço aqui na 1147 para facilitar quando eu trabalho com operação de inventário com a loja aberta, né? Eu coloco esses lá, como vocês sabem, o relatório de inventório, eu posso customizar eles. Então, eu costumo colocar esses campos aqui no 1147. Avaria e reservado. Luiz, por que tu coloca isso? Porque se eu tiver conferido algum produto com a loja aberta, eu quero que a pessoa que esteja fazendo inventário, ela veja se tem avaria desse produto aqui no relatório. Ela pode ter fazer percebido. Pode ser que a divergência que está dando no estoque é exatamente a avaria que ele vai conferir. Né? Assim como eu quero também que ela veja se tem alguma coisa reservada. Porque se estiver reservada, pode ser um pedido que está lá na expedição, que faltou ela ir lá com o gerente, confirmar que tem aquela mercadoria lá e conferir. Então, o inventário para o você tem que tomar esses cuidados, como comentei antes. E aí, a gente colocando essas informações aqui na 1147, já facilita para a gente estar pegando possíveis erros e evitando que eles aconteçam. E aqui também citando um outro caso para vocês, a gente também tinha um cliente meu que era loja de material de construção. Na verdade, eu tive dois clientes de material de construção que a gente montou esse mesmo processo. A gente tinha uma diferença grande de estoque, né, do físico para o gerencial. E aí a gente decidiu fazer inventário rotativo, principalmente nos produtos de maior giro. Então, uma vez no mês, conferir os produtos de maior giro. Que era piso, material de construção, venda de piso, é como se fosse um arroz com feijão no supermercado. Tinta e alguns produtos mais fáceis de serem roubados, como caixa d'água, telha, porque são produtos que a pessoa desvia do estoque da empresa e facilmente vende no mercado. E qual foi o resultado disso? Né? A gente conseguiu ter vendas melhores, conseguiu ter uma melhor experiência para o cliente, porque no material de construção é muito comum, o cliente estava lá comprando, e aí o vendedor que via que só tinha 50 metros do piso, ele ligava para o estoque, para dizer assim, ó, tem esses 50 metros aí mesmo, eu posso vender, né? Acho que quem já comprou material de construção já pode ter passado por uma realidade assim. Aí o cara do estoque dizia, tem 50 metros, pode vender. Aí o vendedor ia lá e executava a venda. Então, dessa maneira, quando a gente deixou o estoque, quando o inventário rotativo começou a deixar o estoque todo correto, a gente eliminou esse processo. A gente dizia, vendedor, você não precisa mais ligar mais para a logística para confirmar estoque. Está no sistema, é piso, então tem. Pode vender com segurança. Isso também acontece muito no distribuidor. No distribuidor, às vezes, o vendedor ali da venda externa, da rua, costuma ligar para a logística para confirmar se tem um estoque naquela mercadoria, porque ele não quer vender e corre risco de não entregar para o cliente. Então, a gente eliminou essa questão de estoque e a gente também diminuiu muito os cortes. Então, o material de construção,
É muito complicado quando você tem porte de mercadoria, porque você vende uma mercadoria para o cliente, se aquela mercadoria não tem, o cliente muitas vezes ele tem que retornar à loja para escolher um outro produto. Isso para o cliente é muito ruim. Imagine você como cliente comprou determinado piso. E depois de 2 dias, a empresa lhe liga dizendo que não tem aquele piso. Você tem que voltar na loja para escolher um outro piso, né? Então, a gente conseguiu reduzir os cortes, que chegava a 4, 5 pedidos por dia que faltava mercadoria, para zero. Então, parou de ter falta parou de ter corte, parou de ter falta de mercadoria. Isso também aumentou muito a satisfação do cliente. E, consequentemente, também melhorou compras, melhorou vendas, melhorou uma série de outros setores. Gente, já vai estar 50 minutos de live, eu queria escutar um pouquinho de vocês. Até agora tá legal, tá bem compreensível. Processos que foram mostrados até o momento, vocês já usavam, ainda não usavam? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí, enquanto eu tomo uma água. Podem comentar Lu- também no chat aqui do lado, tá? Ei, Luiz, tudo bom? Eu de novo. Ô, Rogério. Você falando de Intor, né? E a gente está fazendo inventário dentro do Intor. Nós que a gente gere material dentro da WMS. Quando a gente se perde um material dentro do galpão logístico, por exemplo, utilizando o próprio Intor, né, gerido pelo WMS, qual é a melhor solução da gente encontrar um produto que entrou e foi endereçado incorretamente? Tem uma estratégia para isso? Perfeito, Rogério. A melhor rotina que a gente olhar essa movimentação de entrada e saída do produto, para quem usa só o então normal, é 1118. Para quem usa o WMS, olhar 1118 junto, o WMS acho que é 1117, que é a movimentação de entrada e saída por endereço, né? Se não me engano, é 1117. Então, assim, você encontrar falhas de produto, a melhor forma é olhar entrada e saída. Vou dar um exemplo de um cliente que ele rodava WMS e lá a gente fazia inventário rotativo também. WMS é bem mais tranquilo fazer inventário rotativo porque você bloqueia os endereços e vai conferindo, né? E pode conferir por rua, por nível e tudo mais. E aí, numa conferência que a gente fez, a gente bateu no endereço que era para ter um pallet de creme de leite, um pallet de creme de leite, gente, é R$ 5.000. E não tinha. E aí reviramos todo o armazém, não encontraram esse pallet. E aí a gente foi olhar a entrada e saída. E não teve venda, uma dessa quantidade. Né? Creme de leite é um produto que vende muito, mas não um pallet de creme de leite para uma única empresa. E aí a gente foi olhar a entrada, que disse, ó, isso aqui só pode ter sido na entrada. E tinha sido uma entrada recente desse produto, e a gente ainda tinha as imagens aí no DVE, né? Aí a gente pegou a nota fiscal, sentou na frente da televisão e repassou as imagens no DVE. E aí a gente foi conferindo. O cara foi tirando do caminhão os pallets e a gente foi conferindo. E aí a gente identificou que em um dado momento o motorista ali agiu de má fé e meio que enganou o conferente. Né? Passou um pallet como se fosse dois. A gente viu o conferente bipando o pallet do creme de leite 2 vezes, né? Colocando para dentro do armazém. E aí a gente pegou as imagens, entrou em contato com a empresa, mostrou tudo, e a indústria ressarciu a gente nesse pallet que faltou de creme de leite. E aí era um terceirizado, a transportadora, cobrou da transportadora lá esse valor, porque a gente tinha tudo provas, né, de acontecido. Então, a melhor forma que tem é essa. Luiz, a gente sempre consegue descobrir? Não. Às vezes, tem vezes realmente que a gente olha entrada e saída, olha a câmera, olha tudo e não consegue descobrir a diferença. Um outro caso também, um cliente que era supermercado, e em supermercado normalmente a gente vende cigarro, né? E cigarro não é um produto classe A, mas é um produto com alto risco de roubo. Por ser pequeno e tudo mais. E lá a gente fazia inventário de cigarro todo mês. E aí também um dado inventário deu uma diferença grande. E uma diferença que a gente entendeu que não era entrega errada, porque esse cigarro
A mesma coisa que você tem do vinho, né? Passa um no caixa, mas entrega outro. A diferença era grande, não dava para ter sido entrega errada no caixa e nem ser também venda para cliente, né? Então, possivelmente, foi algo na entrada. A gente puxou todas as entradas dos últimos 6 meses e comparou com o Intox, porque a gente imaginou que também pudesse ter sido alguma entrada errada, um fator de conversão errado, que a nota de cigarro ela vem no fator e a gente converte para a entrada no Intox. Não encontramos. As notas todas perfeitas. Aí a gente também viu que a última entrada tinha sido recente. Fomos no DVR, puxamos as imagens. E a gente foi conferir. A gente também percebeu que a pessoa que entregou o cigarro, e aí era funcionário mesmo da indústria, era, possivelmente já era alguém que fazia isso com outras empresas. Percebeu ali que o conferente não tinha tanta atenção e também deixou a mercadoria a menos, né? Fez o cara conferir ali um cigarro como se fosse outro, e ali no cigarro foi uma diferença de quase R$ 2.000 que a gente teve. Então, tanto que assim, eu falo muito para meus clientes da consultoria. Tem muito cliente que costuma olhar muitas saídas de mercadoria. Mas as maiores diferenças de estoque que eu pego são na entrada de mercadoria. Não é na saída. É na entrada de mercadoria. Por incrível que pareça. Por quê? Porque na entrada de mercadoria tem muito transportador que age de má fé. E quando percebe que o conferente ali está um pouco desatento, ele já deixa a mercadoria menos, já enrola o cara e tudo mais. Então, entrada de mercadoria tem que tomar muito, muito, muito cuidado. É onde eu pego mais problemas de estoque, é na falha da operação que gera prejuízo para a empresa, é na entrada de mercadoria. Por isso que é muito interessante ter referência cega, eu ter câmera na minha doca de recebimento, eu instruir como que eu tenho que conferir, não é só ter câmera, eu tenho que ter uma forma de conferir que na hora que eu preciso usar a câmera, eu consigo usar a câmera como tiratema, eu tenho um DVR que aguente ali pelo menos um mês de imagem, e se eu tiver algum problema durante um mês, eu tenho um DVR ali que as imagens estão guardadas. Então, tudo isso é investimento que ajuda a uma diferença de estoque identificar. Respondeu a pergunta, Rogério? Ótimo, beleza. Legal, obrigado. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa? Oi, grande Então, Luiz, tudo bem? opa, Ítalo, tudo bem, cara? Quanto tempo? Há tempo. Meu amigo, excelente, excelente aula aí. Eu só queria comentar uma situação sobre o inventário na parte do varejo. Não sei se está dando para escutar bem aí. Tá dando sim. Tem algumas situações que geralmente a gente pega que são os itens que já estão negativos e a gente abre inventário para esses itens negativos dentro do sistema. Aí você comentou, eu tenho várias situações que eu posso deixar, né? Por exemplo, um fator de conversão, eu vendi numa embalagem errada, às vezes a própria caixa é um produto parecido, passa um outro produto, e assim eu vou gerando um estoque negativo. Qual seria a sua sugestão para a gente tentar minimizar nesses casos de estoque negativo e o que fazer? Porque assim, o sistema tecnicamente ele somaria, né? Ele está fazendo correto, Uhum. como se a gente já tivesse vendido. Então, o que a gente inventariar, ele vai somar com aquele estoque negativo para poder dar o resultado correto. Qual seria a sua sugestão aí nessa situação? Excelente pergunta, Ítalo. Para esse caso do estoque negativo, realmente a gente vai ter que fazer inventário cíclico no varejo. A gente vai ter que conferir ali, porque tem a nova atualização, não sei qual versão que vocês estão monitorando, mas a nova versão, a 1106 do bônus, a versão 30.3 para frente, quando você monta você tem estoque negativo, que você dá entrada, ou então ele tira o estoque negativo daquela entrada. Então, você tem um produto que tem menos 5. Você deu entrada em 1.000 unidades, no então vai ficar 995. E aí, quando a rotina do bônus, ela lê que tem bloqueado 1.000 unidades, que foi quando foi dada a entrada, mas só tem 995 no estoque, ela trava. Não deixa você montar o bônus, enquanto você não resolver esse problema. Então, o estoque negativo realmente tem que ser tratado dentro do varejo. Então, tem que montar inventário, tem que ir lá e tem que conferir. O que eu sempre oriento os clientes de varejo?
Uma vez no dia, você ter o gerente logístico ou o analista de estoque, ele de manhã, assim que ele chega, tirar uma listagem de tudo que está negativo, aí ele pode tirar lá na 105 ou na 1130 também, produtos que estoque menor que zero, imprime isso e vai lá e confere dentro da loja. Se ele fizesse de manhã cedo, é um horário que tem pouco movimento na loja, então as chances de dar algum risco ele é bem pequeno, né? E sempre tentar identificar o porquê que deu aquela diferença. Então, meu estoque está negativo por quê? O que aconteceu, né? Eu tive uma embalagem trocada, eu tive um produto que foi etiquetado errado, eu tive um produto que foi passando no lugar do outro. Quando a linha de produto que é parecida, como se deu o caso do vinho, você orienta, ó, se tem um produto parecido com ele, confere os dois. E possivelmente, se ele está negativo, vai passar no lugar do outro, então o outro vai estar faltando. E aí você já faz o ajuste dos dois. Entendeu? No material de construção também isso acontece, com menos frequência, porque no material de construção normalmente a gente faz muita venda assistida, né? 4016 só permite passar produto com estoque, mas a gente habilita na 2030 para aceitar sem estoque, então também acontece ficar de estoque negativo, né, em menor quantidade. Perfeito, doutor. Obrigado. Valeu, Vitor, pela pergunta. Então, gente, continuando aqui no treinamento, alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Então, continuando aqui nosso treinamento, inventário por local. Inventário por contagem por local. Esse aqui é uma forma de conferir no Intor, que é bem similar como a gente trabalha no WMS. Então, eles pegaram a mesma lógica que a gente tem no WMS. No WMS a gente confere por endereço. É como se no WMS, para quem não utilizou, não estudou o conceito, é como se a gente tivesse mini depósitos dentro do meu armazém e cada mini depósito desse eu posso fazer inventário separado. Então, lá na rotina 1147 do Intor, eu também posso ter isso. É o que a gente chama de local, né? Então, imagine o seguinte, eu vou fazer aqui o inventário rotativo, né, inventário cíclico, e eu tenho a minha loja, vou pegar um produto, de exemplo aqui, chocolate. Chocolate eu tenho lá na loja, naquela quando eu notifico os bombons, eu tenho lá no checkout, né, para aquele cliente que está ali já quase passando as compras dele, ele vê chocolate, tem aquela compra por impulso. E eu também tenho no meu depósito lá atrás. E aí eu vim, a primeira contagem conferiu 112 unidades desse produto. A segunda contagem conferiu 120. Putz, tive uma diferença aqui entre a primeira e a segunda contagem. Mas onde é que está errado? Será que eu conferi errado na loja? Será que eu conferi errado no checkout? Será que eu conferi errado no depósito? Então, no processo normal, eu tenho que ir lá e conferir nos 3 locais. A terceira contagem tem que ser nos 3 locais para eu descobrir onde é que está o erro. Na contagem por local, essa opção que existe lá no 47, eu posso quebrar essas contagens. Eu posso dizer, ó, o meu local loja, eu conferi 10 unidades na primeira contagem. O meu local checkout, eu conferi 2 unidades na primeira contagem. E no meu local depósito, eu conferi 100 unidades na primeira contagem. Na segunda contagem, na loja foram 18, no checkout 2, e no depósito 100. Então, vocês veem que a diferença aqui é a mesma, né? Aqui eu tenho 112, 120, aqui eu tenho 112 na primeira e 120 na segunda. Só que aqui eu sei exatamente onde foi que deu o meu problema. O meu problema foi na loja. A quantidade do depósito bateu a primeira com a segunda. A quantidade do checkout também bateu a primeira com a segunda. Mas a quantidade da loja não. Deu uma diferença aqui de 8. Então, eu não preciso reconferir todos os 3 locais. Eu posso aqui conferir diretamente só o que está na loja. Então, isso aqui eu também posso usar no distribuidor, eu também posso usar no material de construção. É basicamente eu dividir a minha área de contagem em áreas menores, que é o que a gente chama de local, dentro do sistema, dentro do Intor, e a partir disso fazer minhas contagens. Isso agiliza muito a minha divergência. Porque se eu for fazer uma terceira contagem, em vez de eu conferir todos os locais aqui, nesse modelo, aqui eu posso conferir só a loja. Então, torna a minha divergência muito mais rápida, né? E torna o meu inventário também, para a minha ser mais rápida, muito mais confiável. Eu não tenho muito aquela pressa. Luiz, como é que eu habilito isso dentro do Intor?
Lá na 132, parâmetro por filial, o número dele é 2313, utilizar inventário por local. Espero que não esteja pequena para vocês a imagem. Mas assim que você habilitar esse parâmetro, lá na 1147 vai habilitar essa aba aqui, ó, cadastrar local. Nessa aba, vocês vão poder cadastrar quantos locais vocês quiserem. Né? Então, Luiz, eu tenho a loja, eu tenho meu depósito, e eu quero dividir a minha loja por corredor. Corredor Bomboniere, corredor bebida, corredor frios, corredor perfumaria. Pode ficar à vontade. Pode fazer essa divisão. Né? É uma aba que eu tenho o código do local e eu tenho a descrição. Aqui, no meu exemplo, é tudo local. Vocês podem ir lá no Mentor e mudar essa descrição. E aí podem cadastrar quantos locais vocês quiserem. O que eu sempre oriento, não cadastrem poucos locais, porque senão não ajuda muito. Na hora que eu vou tirar a divergência, já colocaram muito grande, né? E nem cadastrem locais muito pequenos, porque senão também fica muito difícil de gerenciar isso aqui, tá bom? Em cada local vai ter que ser conferido por uma pessoa, e na hora que quem estiver fazendo essa gestão aqui do inventário, fica um pouco mais trabalhoso. Principalmente se for inventário geral, se for inventário cíclico, é um pouco mais tranquilo. Lá na 1147, quando vocês forem lançar a quantidade do produto, já vai habilitar esse campo aqui para vocês, que é o local. Então, vocês vão colocar o inventário, se é a primeira e a segunda contagem, e vai habilitar esse campo local. Se for utilizando o coletor, também habilita o campo lá, código local. E na hora que for emitir a divergência, vai habilitar esse tipo de relatório aqui, ó. Divergência por local, depósito, né? E aí você pode colocar aqui qual local que você quer tirar a divergência, e ele vai te trazer a divergência só daquele local. Quem for do segmento de material de construção, tem uma opção que é a divisão do estoque por depósitos, né? Quem é home center, existe essa opção lá na 4116. E aí, para quem é home center, o que ele chama aqui de local é o depósito. Então, em vez de você conferir por local, você confere por depósito, que é o processo de separação de estoque, relativamente novo no Intor, tem 1 ano e meio, ainda está em teste, mas já teve muitas empresas utilizando. Inventário por local, gente, tranquilo? Alguma dúvida? Você já conhecia essa forma de conferir? Já utilizavam ela? Local é só para WMS, Luiz? Não, essa forma de conferir é do Intor normal. Tá? Ela fica disponível lá na 1147, basta você habilitar esse parâmetro aqui. Entendi. Mas a forma de conferir que é bem similar ao que a gente faz na WMS. O WMS é bem mais automatizado. Né? Então, como que eu gerencio? O que a gente tem que fazer na hora que vai fazer o inventário para a gente gerenciar de maneira bem legal? Então, antes de iniciar o inventário, reunir toda a equipe, fala da importância de realizar um trabalho bem feito, né? Principalmente se for inventário geral envolve pessoas que normalmente não estão ali fazendo inventário, não conhecem tanto de armazém, então fazer essa reunião antes, para deixar todo mundo ali na mesma página, é bem interessante. Explicar como é que vai ser o processo de inventário, quantas contagens vão ser realizadas, como vai ser a divergência, se for trabalhar inventário por local, explicar como é que estão divididos os locais dentro da sua loja, do seu armazém, e, ao final do inventário, emitir a nota fiscal lá na rotina 1188, né? Como você sabe, toda vez que eu faço o inventário do Entoque, eu atualizo o 1147, e no WMS também é assim, né? Então, eu finalizo o inventário, ele atualiza só o estoque gerencial. Para mim atualizar o estoque fiscal, eu tenho que ir lá na rotina 1188 e gerar uma nota fiscal. Isso aqui é interessante que se faz para a contabilidade. Normalmente, quando eu faço inventário, eu sempre crio também uma planilha em Excel, nesse modelo que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, coloco todos os locais que eu tenho para conferir. Aqui no meu exemplo, eu coloquei só 3 locais.
E eu coloco a contagem 1, contagem 2, contagem 3. Se tiver mais contagem, eu vou criando mais colunas. E a minha divergência com relação ao estoque. E eu coloco aqui nesses quadradinhos quem é a pessoa que está conferindo. Porque assim fica mais fácil para mim saber quais são os locais que estão pendentes para mim fazer a primeira contagem, quais são os locais que estão pendentes para mim fazer a terceira contagem, quais são os locais que deram divergência, eu vou ter terceira contagem, quais são os locais que não deram divergência, eu não vou ter terceira contagem, e quem foi que conferiu. Porque eu não posso ter a mesma pessoa conferir da primeira, segunda contagem e conferir da terceira. É uma questão de boa prática, é sempre interessante ter pessoas diferentes, né, para que eu consiga identificar com mais facilidade possíveis erros. E por fim, gente, já entrando na última parte aqui da nossa live, falar um pouco para vocês sobre indicadores. Então, eu gosto muito dessa frase do Vicente Falcone, que é um dos maiores consultores de gestão do Brasil, se não o maior. Ele diz que aquilo que não se pode medir não se pode melhorar. Né? Então, se eu não faço uma medição de como é que está a voracidade do meu inventário, eu não consigo saber se eu estou trabalhando no meu processo, realmente está surtindo efeito ou não. Então, como eu falei para vocês lá no início, inventário é uma medida corretiva. Tem um problema no processo que está gerando diferença no meu estoque. Se eu não resolvo esse problema do processo, eu sempre vou ter diferença no meu estoque. É importante eu medir isso. Fiz inventário hoje, deu quanto a minha voracidade. Fiz inventário daqui a um mês, deu quanto. Daqui a 2 meses, deu quanto. Daqui a 3 meses, deu quanto. Isso aqui é até um indicador para que vocês levem. Aqui tem diretor de empresa, aqui tem gerente de logística, tem analista. Então, se você não for dono, é uma informação até que vocês levem para o dono da empresa, para dizer assim, ó, tá aqui o resultado do nosso inventário. A gente está melhorando essa capacidade. A gente está conseguindo resolver o problema dos processos. Quais são as duas formas que a gente tem de medir essa curacidade? Eu gosto muito dessas duas, tá? E assim, gente, eu não gosto muito de indicadores, eu gosto de ter poucos indicadores na minha operação e poucos indicadores que traduzam de fato como que está sendo feito o trabalho. Então, o primeiro é a curacidade em dinheiro, né, em valores, que é a diferença, seria a divergência, né, a diferença do quanto que eu conferi para quanto que eu tinha em estoque, dividido pelo total que eu tinha antes em estoque. Esse primeiro indicador é o que é exibido lá no 1147, quando vocês tiram a listagem de divergência, exibe lá no final, né, percentual de divergência, é esse indicador aqui. E tem um segundo indicador, que é um indicador que infelizmente não tem naquele relatório, né, mas você pode gerar uma customização, colocar ele lá, que é a porosidade e quantidade de SKUs, que eu particularmente gosto mais. Né? Eu acho que esse do valor é importante, né? Afinal é dinheiro, estoque, mas esse segundo indicador é o que de fato vai me dizer se os meus processos estão certos ou não, porque ele vai me dizer quanto que eu tenho errado no meu estoque, né? E o ideal é que ele fique acima de 95%. O que é esse segundo indicador? Quando eu digo acima de 95%, ou 95%, por exemplo, eu estou dizendo que cada 100 itens do meu estoque, 5 apenas estão errados. Estão com possibilidade de estar errado. Não quer dizer que estão errados. Tem uma probabilidade de 95%, de cada 100 itens, 95 estão certos, 5 estão errados. Né? Como que eu faço a mensuração desse indicador? Total desse caos que eu conferi, que o estoque bateu certo no inventário, a quantidade de SKUs que foram conferidos. Se eu conferir 100 produtos, 30 deram certo, então minha probabilidade é 30%. Se eu conferir 100 produtos, 70 deu certo, minha probabilidade é 70%. Normalmente, uma empresa que não costuma fazer inventário, ela fica com uma probabilidade de 60%, 70%. E quando ela começa a fazer inventário, isso vai melhorando. Né? O ideal é que fique acima de 95%. Quem trabalha com WMS, o ideal é que fique acima de 98%, 99%. Luiz, como que eu calculo esse indicador? E aí, imagine o seguinte, eu tenho aqui o produto A, B e C. Essa aqui foi a minha quantidade do sistema. Tinha 10 unidades no sistema. Eu fiz o inventário e eu encontrei 4 unidades dele. Deu uma diferença de menos 6. Né? Em custo, essa diferença deu 12 reais.
Acho que falhou aqui um pouquinho, falhou um pouco a conexão, mas voltando. E o terceiro item, tive 5 unidades no sistema, 5 no inventário, a divergência foi zero. Então, a divergência em custo é zero. A minha divergência em acuracidade foi: o primeiro item não deu certo, o segundo item não deu certo, porque tive diferença, e o terceiro item deu ok. Então, se eu for medir essa acuracidade em reais, eu vou somar todas as minhas diferenças de custo, que deu R$ 3. Então, deu positivo, uma acuracidade positiva. Se eu for fazer por SKU, a acuracidade por SKU, deu quanto? Deu 33%. Por quê? Porque eu tive somente um item de 3, então é 1 dividido por 3, que deram certo. Então, quando eu faço por reais, muitas das vezes, ele não me dá uma exatidão do que realmente está no meu estoque. Eu posso ter inventários de valores até positivos, mas quando eu olho a qualidade do meu estoque, quando eu olho o que tem lá de fato, eu vejo que tem muita coisa errada. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Esse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, vamos dizer que o produto B no inventário, eu não encontrei 3, eu encontrei 12. Então, o total de custo dele foi mais 12. Ou seja, a minha divergência em reais deu zero. Eu posso dizer assim, putz, eu conferi, fiz inventário, minha diferença em reais deu zero. Não tem nada errado. Só que quando eu vou fazer a acuracidade, eu tive de 3 itens, 2 que deram errado. Então, eu tive uma acuracidade de 33%. Então, a acuracidade por custo, muitas das vezes, ela é mais cara algumas informações, né? Então, por isso que eu acho ela importante, é dinheiro, mas eu não acho ela tão relevante do ponto de vista de entender se o processo está bom ou não. Porque uma empresa que tem um processo realmente bom é uma empresa que tem uma acuracidade de SKUs elevada. Naquele caso que você tem, por exemplo, você do vinho, né? Então, um vinho que ele tem sabores diferentes, mas tem o mesmo preço de venda e o mesmo preço de custo. Se a operadora de caixa passar errado ali no supermercado, no final do inventário, em valores em reais, eu não vou ter diferença nenhuma. Mas em acuracidade SKUs, eu vou ter uma diferença. Então, eu gosto muito mais de me guiar por aqui, para saber se realmente o meu processo está evoluindo, se as minhas brechas ali estão sendo fechadas. Gente, estamos chegando já ao fim. Eu queria saber até se vocês têm alguma pergunta, tem algum comentário, se tem algo que vocês gostariam aí de falar.